Primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar entrando nas casas de vocês, trazendo um pouquinho dessa nossa mensagem consoladora do Espiritismo, que Kardec nos trouxe e depois dele tantos mais, né? A partir da psicografia de Valdo, Chico, né? Grandes médiuns que nos dão a oportunidade de a gente conhecer um pouco mais e ter um contato mais próximo com essa doutrina dos espíritos. E antes de começarmos, então, a tratar necessariamente do nosso tema da noite, né, que é uma conversa que é baseada no livro O Homem Integral, que é de psicografia do médium, né, de Valdo Franco, ditado pelo espírito do Joana de Ângeles. E nós vamos trabalhar principalmente o capítulo intitulado Fatores de Perturbação. Então, para nós buscar nos harmonizar, nos conectar com a espiritualidade amiga, eu convido vocês a acompanharem comigo um texto, então, de autoria de Emmanuel, chamado Ante ao Divino Mestre. Milhões de nós outros, espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. Basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Todas as indicações ao sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que deseja que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e será exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sê, no mundo, o servo de todos. Nos quesitos mentais do ódio, ama teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza, quando a direção espiritual nas crises de incerteza, quanto à direção espiritual, se queres vir a mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, nos quais instrutores benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam as ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Então, esse texto está no livro da Esperança, pela editora Comunhão Cristã, na página 78. Então, agora convido vocês a assumir a posição confortável, fechar os seus olhos, se assim desejar, e nos concentrarmos nesse momento na figura do amado amigo Jesus, querido irmão consolador, médico de almas, querido guia, que nos orienta e exemplifica a jornada.
te pedimos nesse momento que apazigue nossos corações, que nos traga a serenidade necessária, que as palavras proferidas nesses próximos momentos sejam de valia para a nossa vida, sejam importantes para a nossa evolução e nos façam pensar em quem somos nesse momento, quais os caminhos que devemos seguir e que, se possível, durante o sono ou intuídos por um espírito amigo, tenhamos o auxílio para as dúvidas que nos atormentam, para as incertezas que nos fazem vacilar na fé. Somos gratos pela oportunidade do encontro e que momentos como esse aconteçam muitas e muitas vezes na nossa existência. Que assim seja. Então, esse livro, que é O Homem Integral, ele traz muitas reflexões de Joana de Ângeles sobre a nossa natureza humana enquanto espíritos encarnados, né? E aí ela elenca várias situações que são, digamos assim, corriqueiras na nossa vida e que são desafios que nós temos que superar para nós tentarmos atingir um pouco de serenidade, que a gente consiga atingir um pouco de tranquilidade para decidir, para tomar decisões e principalmente para que a gente consiga atingir o máximo possível dos nossos objetivos enquanto encarnados, né? Que a gente consiga superar as chagas, as mazelas que nos trouxeram para essa reencarnação, né? Que a gente possa aproveitar bem, então, esse ano letivo, essa reencarnação letiva que nos é ofertada nesse momento, né? Então, esses fatores de perturbação que a Joana nos traz, eles falam muito desse nosso momento do homem, né? As tecnologias hoje nos dão tantas oportunidades e são tão caminhos de bênção, né? Como nesse momento a gente está usando da tecnologia para conversar, para trocar uma ideia, para falar dos ensinos de Jesus, para falar um pouquinho daquilo que os espíritos nos trazem enquanto orientações, mas que às vezes, em vez de trazer para nós efeitos benéficos, nos prendem, nos alienam, nos distanciam dos nossos momentos em família ou de conversa fraterna com os amigos, nos fazem perder, então, às vezes o foco em coisas não tão salutares, em discussões desnecessárias, ou até mesmo, digamos assim, fazendo uma coisa que digamos assim, é gastar o nosso precioso tempo em prestando atenção ou acompanhando coisas que não nos vão trazer nada de bom, não vão nos agregar crescimento, né? Então a gente está desperdiçando um tempo valioso da nossa encarnação, por vezes preso nas redes sociais, vendo vídeos ou coisas que não nos fazem bem muitas vezes, né? Então, assim, o nosso momento enquanto humanidade ainda pode ser percebido como um desejo de alcançar coisas materiais, né? Da gente obter um gozo. O que seria esse gozo? Seria uma felicidade plena sem esforço nenhum, né? É isso que ainda a humanidade ainda está iludida com essa promessa, com essa possibilidade, né? Como se as coisas aqui elas simplesmente acontecessem e eu não quero sofrer, eu não quero abrir mão dos meus interesses em prol do outro, né? Então o nosso mundo ainda é um mundo muito distante da fraternidade e das propostas que o Cristo nos deixou, né? Então nós percebemos um homem que vive uma vida tumultuada, muitas vezes esquecendo do divino, né, esquecendo de Deus, ou só lembrando de Deus quando precisa de algum favor, ou que está angustiado com alguma situação, aí ele busca a divindade, busca Deus, busca Jesus, quase como um pronto-socorro, né?
eu tô mal, eu não tô bem, eu tô com problema de saúde na minha família, ou estou com um conflito bem importante com alguém do trabalho. E aí eu lembro que existe Deus, aí eu lembro que existe uma espiritualidade para me auxiliar, e aí eu quase tenho essa postura de 190, né? Aconteceu uma emergência, eu ligo então, entre aspas, para o plano espiritual, mas eu me esqueço na maior parte do tempo que eu sou um espírito, que eu estou numa experiência terrena e que eu devo buscar a minha melhora, a minha evolução, e essa melhora, ela é de cunho íntimo, ela é de cunho moral, né? As conquistas materiais, elas são importantes para a nossa existência, trabalhar é importante, né? Por quê? Porque é no trabalho, é nesse contato com outros seres humanos em que eu me desafio, é onde eu coloco então metas de tolerância, de ser mais amável, de ser mais caridoso. Então é nesse convívio com o outro, né? E se a gente não precisasse do trabalho formal, o quão seria difícil, quem sabe, a gente ter a oportunidade de vivenciar relações, por exemplo, de poder, né? Como eu ia exercitar a minha relação de subordinado, ou como eu ia me exercitar enquanto chefia, enquanto coordenador de uma equipe, né? Como é que eu saberia, ou como que eu poderia exercitar esses lugares se não é no trabalho? Só que a gente, por vezes, se perde dessa ideia do trabalho, sim, como busca de subsistência, né, e de um certo conforto material necessário ainda a nós, e a gente acaba fazendo do nosso trabalho, da rotina, do dia a dia, o motivo maior da nossa existência, né? A gente se perde do que é a nossa essência, né? Então, o que a Joana nos diz, né? Que nós devemos buscar, e que a sociedade deve buscar, esses valores que por vezes estão adormecidos, esquecidos, em meio às exigências ou em meio às turbulências desse social, né? Dessa vida em humanidade que ainda é muito material, ainda está muito materializada, né? Então, o primeiro ponto que a Joana de Ângeles diz que é um grande desafio e um fator de perturbação. Por que fator de perturbação? Porque nos afasta dos desígnios, ou que nos afasta dos reais motivos da nossa encarnação, né? Então, a rotina. Eu gosto muito dessa expressão que a Joana diz para conceituar a rotina, porque ela diz o seguinte: a rotina é como ferrugem na engrenagem preciosa da maquinaria, que corrói e arrebenta, né? A rotina pode vir disfarçada de segurança, disfarçada de estabilidade, né? Mas ela nos emperra, porque muitas vezes ela faz com que a gente não pare para pensar nas nossas ações. A gente simplesmente se perceba seguindo um fluxo, seguindo um ritmo, né? E quantas vezes nós nos vemos quase que engolidos pela rotina? Ou quem nunca se sentiu engolido pela rotina? Mas como que eu posso avaliar isso? Quantas vezes a gente percebeu assim, bom, hoje é segunda, daqui a pouco eu já tô vendo é sexta-feira à tarde, e aí eu percebo que eu fiz muita coisa, mas ou que eu não fiz nada, ou que a semana passou e eu nem vi. Por que eu não vi essa semana passar? Será que não foi porque eu fiquei seguindo padrões, digamos assim, que são impostos pelo meu trabalho, pela minha vida familiar, pela minha rotina? Será que isso não aconteceu porque eu não parei para pensar no que eu estava fazendo, porque eu não parei para avaliar as coisas que realmente eram necessárias? Mas aí agora você pode me dizer assim, mas Raquel, a minha rotina é muito agitada. Eu trabalho fora, eu saio de casa às 7h30 da manhã, eu corro, chego em casa 12h15, eu organizo o almoço, eu ajeito as crianças, aí eu volto para o meu trabalho, aí eu chego em casa às 6h30 da tarde, 7 horas, aí eu tenho que dar conta da casa, do almoço do outro dia e tal. Enfim, tudo bem, é corrido. Mas será que toda essa correria ela é necessária? Será que as coisas elas precisam ser de outra forma, dessa forma, ou podem ser de outra forma? Será que eu posso delegar funções?
Ou será que muitas vezes, no meio disso tudo que eu digo que é uma correria, eu estou abrindo mão de um tempo de meditação, de conversar com Deus, de me reconectar comigo mesmo enquanto essência, e eu estou gastando esse tempo em redes sociais, vendo programas de televisão que não são salutares, ou coisas que me deixam mais alienado ainda, digamos assim, perdido nessa rotina. Como que eu tenho usado o meu tempo, né? Como que eu tenho me percebido na minha rotina? Existe sim uma rotina que ela é benéfica. E qual seria essa rotina benéfica? Essa rotina onde eu coloco nela exercícios físicos, onde eu coloco principalmente a prática da meditação, onde eu coloco o desejo de me alimentar de forma mais consciente e de forma mais saudável. Aí você vai me perguntar, Raquel, o que é me alimentar de uma forma consciente? É ver o alimento como algo para sustentar o meu corpo físico, né? É comer com paciência, com tranquilidade, perceber o que eu estou engolindo, não sentar na hora do almoço e simplesmente quase que colocar tudo para dentro, meio sem sentir o sabor dos alimentos, sem curtir esse momento de se alimentar, né? Então, de estar se percebendo enquanto ser humano, enquanto espírito encarnado, né? Percebendo por que nós estamos fazendo essas ações, percebendo se realmente é necessário tanto desgaste, né? Avaliando as minhas ações, avaliando as minhas atitudes, né? Então, é importante a gente cuidar dessa nossa fuga que pode vir pela via da rotina, ou pela via da desculpa do eu não tenho tempo. Raquel, eu não consigo ler um livro bacana da doutrina, eu não consigo fazer evangelho no lar porque nunca dá tempo. Quando eu vejo passou e eu esqueci. Bom, mas peraí. Como é que você está lidando e quais são as coisas que você está priorizando? Como é que você está usando o teu tempo? Como é que está essa rotina? Essa rotina, ela é uma rotina onde você se percebe, se avalia, ou ela é uma rotina alienante, onde você simplesmente segue passos a passos, sem pensar o que está fazendo, né? Então, outra coisa que cuidado com o excesso de tecnologia, né? Usar a tecnologia com sabedoria dentro dessa rotina, né? E aí a Joana de Ângeles nos dá então uma dica de como superar essa nossa situação ou esse nosso momento que a gente pode estar vivendo de estar assim nos sentindo ou estando então alienados pela rotina, né? Primeiro ponto, priorizar o nosso aprimoramento moral, né? O que nos leva a dar passos mais largos, a olhar para o horizonte. Faz com que a gente perceba o porquê estamos fazendo cada coisa, aceitar melhor e lidar melhor com as dificuldades, né? Então, essa coisa do se perceber, da meditação, enfim, é um ótimo caminho e é uma forma da gente fugir dessa rotina alienante. Avaliar, pensar, seguir a dica de Santo Agostinho, né? Todas as noites, refazer os seus passos e se perguntar, bom, será que eu agi durante o dia de hoje como Jesus faria? As minhas ações refletem o cristão que eu estou tentando ser? Então, ficam essas dicas, digamos assim, né? Outro fator de preocupação que hoje eu diria que é quase uma pandemia dentro da sociedade, que é a questão da ansiedade, né? Se nós sairmos agora na rua e pararmos 10 pessoas e perguntarmos assim, você é ansioso? Eu acredito que tranquilamente de 7 a 8 pessoas vão dizer sim, muito, ou dentre essas ainda acreditam que umas 3 ou 4 vão te dizer que usam medicação para controlar a ansiedade, porque a ansiedade se tornou algo tão forte que virou patológico, saiu dos níveis normais, né? E o que seriam esses níveis normais de ansiedade? É aquela ansiedade gostosa do tipo assim, eu vou casar uma filha, o casamento é amanhã, então eu vou rever amigos, então aquela ansiedade boa
por aguardar uma data, aguardar alguma situação, né? Então, de coisas que são comuns, né? Que nos fazem, que é aquela ansiedade boa até, né? Que vai chegar aquele momento, ou aquela ansiedade de quando eu vou apresentar um trabalho, lá meu trabalho de conclusão de curso, eu tô ansiosa, mas aí quando eu apresento aquele trabalho, quando passa aquele momento ao qual eu estava ansiosa, eu tenho aquela sensação de ufa, passou, que bom, ou estamos aqui, tô vivendo isso, né? Ela não traz ou não deixa marcas negativas, né? Ela traz aquela sensação de dever cumprido, de que bom, ou uma coisa positiva ao final, né? Essa seria a nossa ansiedade normal, essa ansiedade que é comum a todos nós, seres humanos, né? Mas aí tem uma ansiedade que é aquela ansiedade que a gente já diz que tem um cunho mais patológico até, né? Que ela se caracteriza às vezes por distúrbios respiratórios, a pessoa tem a impressão de que ela está tendo um ataque cardíaco, que ela vai morrer, que ela tem questões gástricas, né? Diarreia, vômitos por vezes, sudorese, né? Palpitações tão fortes que levam por vezes correr para o hospital achando que vai morrer. Né? Essa é a ansiedade patológica. E da onde ela provém? Ela provém de viver num futuro. Ela provém de imaginar ou ficar vivendo de forma, digamos assim, psíquica, coisas que quem sabe nunca vão acontecer. Né? O ansioso, por exemplo, ele pode acontecer a seguinte situação. Vou pegar um exemplo. A gente está saindo do trabalho hoje de tarde e o chefe te diz assim, João, amanhã de manhã, na primeira hora você passa na minha sala que eu tenho que lhe falar algumas coisas. E o chefe vai embora. Só que o João é ansioso e ele já pensa o pior, né? Aquilo que ele vai me falar é uma coisa ruim, provavelmente ele vai me chamar a atenção, ele vai brigar comigo, mas eu não fiz nada, o que será que eu fiz? E aí ele não dorme a noite inteira criando diálogos imaginários ou criando hipóteses do que vai acontecer no outro dia. E às vezes chega esse momento no outro dia de manhã e aí ele se sente até mesmo bobo de ter se sentido mal porque tudo aquilo que ele imaginou não foi nada daquilo. Ou aconteceu alguma situação que a tal da conversa não pôde acontecer com o chefe, ele simplesmente recebeu um bilhete dizendo o que era necessário ser feito. E aí todo aquele desgaste emocional e físico de não dormir direito, de não se alimentar ou se alimentar de forma exagerada, né, sem se perceber, não fez função. Foi simplesmente, então, gerar um desgaste físico desnecessário, né? Então, o que a gente pode pensar sobre a ansiedade, né? Nós temos que ter no horizonte que nós temos uma experiência planetária e essa experiência planetária tem algumas finalidades. Então, gente, quais seriam as dicas ou o que a Joana de Ângeles nos diz, então, nesse livro do Homem Integral, em especial nesse capítulo, Fatores de Perturbação, como dica, como forma de lidar com essa ansiedade, né? Ele diz que existem dicas válidas nesse momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão, ao lado da oração, que é geradora de energias otimistas e de fé. Proporciona equilíbrio e paz para uma vida realmente feliz, que baste ao homem conforme ela se apresenta, né? Sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletiva do presente. Então, o que a Joana de Ângeles está dizendo? Combata a ansiedade com a fé, com a esperança, com a certeza de que nós vamos passar e que nós estamos vivendo as coisas que nos são necessárias, que é importante para nós nesse momento. Então não tem o porquê ficar ansioso com o que vai acontecer, porque o que vai acontecer vai ser o melhor para mim. Vai ser um desafio, vai ser uma forma de eu comprovar o quanto eu já estou melhor. Então aí eu volto a dizer, se eu me percebo enquanto ser imortal, né, vivendo uma experiência terrena, eu consigo me lembrar ou me conectar com o divino que vive em mim, com essa partezinha de Deus que está dentro de mim, que me fala
dessa minha existência e dos desígnios e dos acordos, quem sabe, que eu fiz antes de retornar, tá? O medo, né? Um outro fator de perturbação que é muito comum. Aí vocês vão dizer pra mim assim: ah, que eu não tenho medo, não. Eu não acho que eu sou uma pessoa que tenho medo. Ou, nesse momento, eu não consigo me lembrar de nenhum medo. Mas aí vamos fazer uma reflexão juntos, né? Quem tem filhos? Quem de nós não tem medo que seu filho sofra, né? Ou que, se fosse possível, colocaria o filho dentro de uma bolha e cuidaria dele com todo carinho, com toda a dedicação, para que ele não passasse por nenhum tipo de situação delicada, por nenhum tipo de tristeza, por nenhum tipo de angústia, não é mesmo? Quem de nós não tem medo pelos filhos, né? Quem de nós, às vezes, não esquece que eles também são espíritos, que estão numa experiência terrena, que vão passar por situações, às vezes, difíceis, mas necessárias para esse estágio, né? E a gente tem medo por eles. O quanto a gente tem medo que alguém da nossa família adoeça. Como, às vezes, a gente tem medo do desencarne de alguém querido. A gente se sente angustiado, né? O medo, às vezes, ele nos faz paralisar. O medo de arriscar aceitar uma proposta de trabalho nova, por medo de perder essa estabilidade ou essa rotina que eu tenho, né? O medo que algo ruim aconteça e eu perca o meu trabalho, ou que a minha empresa vá à falência e eu passe por momentos de dificuldades, né? E o quanto o medo faz com que a pessoa fique enrijecida, apavorada por vezes e não consegue reagir, não consegue mudar a sua sintonia, né? Ela fica estática, né? Aí a Joana fala muito dessas nossas preocupações, às vezes exageradas, né? De poupar a família dos dissabores de delinquentes, por exemplo, né? Mantendo-os eles longe de lugares, né? Que você acredita que sejam perigosos, né? Então, faz com que a gente, por vezes, limite o outro de uma forma que não é saudável, né? Por um medo que é nosso, que é uma angústia nossa, né? E aí, se a gente for pensar, nada vai acontecer que não seja necessário ou que não venha com alguma lição. Então, se eu passar por um momento de um assalto ou de uma situação difícil, de uma situação de doença, eu tenho que me lembrar que aquilo ali é por algum motivo, né? Eu tenho que me lembrar que eu estou na escola terra, né? E que aquilo não é castigo, não é uma coisa ruim, é uma oportunidade. Então eu tenho que mudar a minha forma de me posicionar frente aos desafios da vida, ou frente àquilo que me amedronta, que me assusta. Cada um de nós vai passar só por aquilo que é necessário, só por aquilo que está planejado e nada mais, né? Então eu não tenho por que ter esse medo, né? Eu não tenho por que me limitar de experienciar, me limitar de evoluir por vezes, por medo do que possa vir a acontecer, né? E muitas vezes o medo, ele é tão forte que ele se transforma em pânico, né? Que aí o pânico me impede por vezes de sair de casa, me impede de ter amigos, me impede de conhecer pessoas, né? E ele se torna uma doença, né? E o que a Joana de Ângeles nos diz sobre o medo? Que à medida que a nossa consciência ela se expande e que nós crescemos enquanto fé religiosa, enquanto certeza irracional, né? Que eu tenho certeza de que somos imortais, que nós temos certeza de que não existem injustiças, que não cai nenhuma folha sem que Deus saiba ou permita, né? A gente consegue entender que os nossos medos são tolos. Eles não têm o porquê de ser, eles não fazem função, né? Então, como que eu trabalho os meus medos? Com fé, com a certeza da existência,
para além desse corpo físico, com a certeza do amparo da espiritualidade amiga sempre que eu for precisar e sempre que for necessário ela estará do meu lado, né? Claro, não passando pelas dificuldades por mim, mas comigo, né? Não tolhindo o meu livre-arbítrio e não respondendo às questões que me afloram a cabeça, mas me direcionando. Porque se a espiritualidade respondesse por mim, qual mérito eu teria no desafio que eu superei? Não é mesmo? Então, nós não estamos sozinhos. Então, nós não temos por que nos deixar aplacar tanto por esse medo que nos paralisa ou que nos tira a capacidade de raciocinar. Trocamos o medo pela fé e pela certeza de que não estamos sozinhos. Que nós temos os nossos espíritos amigos ou anjos, o nome não importa. Mas pessoas que nos amam e que nos acompanham, então, do plano espiritual. A solidão, que é um outro fator de perturbação, né? A solidão, ela tem um pouco da sua origem no medo, né? As pessoas optam por ser sozinhas por medo de se machucar, por medo de por exemplo, que algo aconteça comigo, do tipo assim, eu vou ser traído, né? Alguém vai me trair, então eu vou construir muros, eu vou limitar os amigos, eu vou me afastar, eu prefiro ser sozinha, né? E aí eu por vezes acabo adoecendo pela essa solidão. Raquel, mas eu não sou sozinha, eu tenho minha família, tá. Mas a gente pode estar morando numa casa cheia de pessoas e ser sozinho. O quanto eu divido a minha vida com essas pessoas? O quanto eu aceito que elas dividam a vida comigo, né? A gente pode dar o exemplo daquele parente que a gente vê de vez em quando e a gente só tem conversas triviais e superficiais, porque é melhor não envolver. Mas por que não envolver? Por que não falar das minhas fragilidades? Ou por que não falar daquilo que eu já consegui superar dessas fragilidades, né? O que me afasta das pessoas? O que me faz construir os meus muros? Ou por que eu sustento muros tão altos para me afastar, principalmente das pessoas, né? Outra coisa que é importante na questão da solidão, né? A solidão que é causada pela competitividade e a solidão causada lá pela rotina. Eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho, vivo nessa correria alucinante e não me permito ter os contatos, ter vínculos de amizade ou fortalecer esses vínculos de amizade. E aí acontece aquela situação assim do tipo, o colega de trabalho te convidou para ir tomar um mate depois do expediente, ou esse fim de semana vamos sair, vamos caminhar, vamos fazer mas não dá, é melhor não misturar. Aí você arruma uma desculpa bem esfarrapada, né, para não se envolver muito, porque afinal de contas, amigo é amigo, trabalho é trabalho, né? Eu tenho que manter o distanciamento, porque isso é seguro ou doentio, né? Será que esses meus níveis de segurança, eles são níveis egoístas, quem sabe? De medo? Como eu estou me sentindo? Eu me sinto sozinho? Mas será que eu não crio essa situação? Ou como eu crio essa situação, né? Então, a gente se perde muito nessa sociedade competitiva, a gente acaba deixando o medo, por vezes, nos tomar conta, né? Nos levando à ideia de que a solidão é um lugar estável, que é um lugar seguro e aqui eu vou ficar bem, né? E também a questão da solidão, principalmente na questão da terrível ânsia de ser amado, não para conquistar o amor e amar, né? Porém, para ser assim, eu quero ser amado pelo outro, mas eu não invisto em mim mesma, na minha melhora,
para que essa pessoa queira gostar de mim. Acho que eu baguncei um pouco, deixa eu tentar explicar. Eu não acho companheiro para minha vida. Né? Eu não tenho nenhum namorado, eu vivo sozinha. Mas até que ponto, primeiro, eu me permito conhecer as pessoas, realmente como elas são, entendendo que todos nós temos as nossas questões a serem resolvidas, os nossos defeitos, tudo bem. Mas até que ponto, daqui a pouco, eu tô olhando para as minhas questões e tô percebendo que eu preciso melhorar essas questões. Quanto eu tô investindo no meu auto-amor, né? O quanto eu tô plantando, então, regando o meu jardim para que alguém possa olhar para mim e pensar, poxa, que bacana estar perto da Raquel, né? Não só como amizade, mas com vínculos amorosos de companheirismo ou de um companheiro para a vida, enfim, ou de uma namorada. Mas como que eu estou trabalhando o meu interior, né? Então, a gente pode pensar que a Joana de Ângeles ou o próprio Espiritismo como um todo, ele fala muito das nossas questões morais, da nossa melhora, do nosso evoluir. E se a gente for pensar bem, não deixa de ser uma forma de cultivar saúde mental, né? Não deixa de ser uma forma da gente poder viver em mais harmonia, né, consigo mesmo. E aí, consequentemente, a harmonia ela acaba se espalhando por tudo que está à nossa volta, né? Então, assim, nós devemos buscar o exemplo do Cristo para as nossas dúvidas, como lá na nossa leitura primeira, né? Se eu me sinto ofendido, né? Lembremos as palavras de Jesus, perdoemos 70 vezes 7. Né? Se eu não sei como agir com o meu irmão, com uma situação difícil, me pergunto como eu gostaria que alguém agisse comigo no mesmo momento. Como eu gostaria de ser auxiliado, né? Então, se a gente seguir esses exemplos que Jesus nos deixou, não tem como dar errado. Não tem como as coisas não acontecerem de forma adequada. Se a gente começar a usar esse modelo, a usar essas premissas de vida no nosso dia a dia. E aí, se alguém me ofende, isso fala mais dele do que de mim. Fala do processo evolutivo que ele está vivendo. Eu não tenho por que ficar chateado. Eu não tenho por que ficar remoendo dores e angústias de tempos idos e, com base nessas dores e angústias, estar construindo muros que me afastam das pessoas. Ah, Raquel, mas eu não tenho ninguém que quer chegar perto de mim. Bom, será que eu estou deixando espaço para as pessoas se aproximarem de mim? Ou será que talvez eu precise sair um pouquinho dessa minha redoma que eu crio com a minha rotina e tentar, o que eu posso fazer de bom para a minha comunidade? Será que eu posso me engajar em algum serviço voluntário? Será que eu posso achar espaço para evoluir no auxílio ao outro, me dedicando, quem sabe, à casa espírita, me dedicando ao conhecimento mais profundo da doutrina? O que eu posso fazer? Quais as ações que eu posso executar nesse momento que possam levar para a minha melhora? E principalmente, eu penso que a Joana de Ângeles, nesse mesmo livro, fala da importância da meditação, né? Meditemos, reconhecer os nossos sentimentos, reconhecer as nossas angústias. Eu não dou conta sozinha dessas minhas questões do passado, das minhas angústias, das minhas amarguras por vezes, ou da minha ansiedade. Nada impede que eu procure auxílio, que eu procure uma ajuda especializada. Isso também é um passo de humildade. É saber que eu tenho limites. É saber que até aqui eu posso ir, daqui para frente eu preciso de ajuda. Né? Então, da gente poder se reconhecer, da gente poder trabalhar as nossas questões. Isso é saúde mental e é disso que muito Espiritismo nos fala, né? Da nossa experiência, do nosso evoluir, né? E, como a gente falava, para nós encerrarmos, fazendo também uma recapitulação sobre a ideia do medo e da angústia,
que a gente lembre que tudo passa, né? Que as coisas difíceis da nossa vida, elas vão passar, elas vão ficar aqui conosco o tempo que for necessário para que o aprendizado aconteça. Só isso, nenhum momento a mais. Então, usemos as nossas dificuldades, usemos desses momentos onde nós nos sentimos inseguros para pensar, bom, aonde eu posso melhorar? O que eu tenho que melhorar para que isso passe? Para isso se finalize, né? Então, gente, espero que essas reflexões dessa noite possam ter sido úteis, que vocês tenham gostado dessa conversa, que em algum momento ou alguma das falas possam ter tocado o coração de vocês para avaliar a rotina de vocês, o dia a dia, os medos, as angústias, as ansiedades, né? Ou se vocês não estão se colocando ou se afastando, né, nesse lugar da solidão, né? Construindo muros que afastam vocês dos outros seres humanos, e aquele mesmo muro que dá a ilusão de proteção, né, de segurança, também é um muro que traz sofrimento, né? Então, agradeço muito vocês. E agora, nesse momento, eu convido a todos para que realmente a gente possa assumir uma posição confortável e fazer uma prece de agradecimento, né? Por um início de semana bonito, por um feriado que seja de muita paz, de muita luz, de muito consolo para quem está angustiado, para quem tem dúvidas, né? E com a certeza de que Jesus e que Deus está nos amparando e nos auxiliando com a pleiade de espíritos que trabalham, então, nas obras do Pai. Então, nesse momento em que lembramos do nosso amigo Jesus, da espiritualidade amiga que nos acompanha, agradecemos pela nossa vida terrena, por sermos espíritos imortais vivendo essa experiência. Agradecemos pelas nossas dificuldades já superadas e pelas dificuldades que estamos passando nesse momento, para que tenhamos fé, resiliência e persistência e muita sabedoria para lidar com as adversidades. Agradecemos pela família que temos, pelos desafios que nela encontramos, pelo trabalho que hoje já temos, pela oportunidade do estudo e principalmente por já conhecermos essa amada doutrina espírita, que nos fala sobre Deus, sobre sua bondade e justiça, que nos dá muitos momentos de tranquilidade e paz, quando nos ajuda a lembrar que Jesus está ao nosso lado, que não estamos sozinhos e que estamos de passagem nessa experiência de vida corporal. Agradecemos infinitamente por tudo e por tanto que já vivemos e que já evoluímos, pelo que já somos. E pedimos que nunca nos falte fé para ligarmos os nossos pensamentos aos da espiritualidade amiga, de Jesus e do Pai Maior. Que assim seja. Então, mais uma vez grata. Então, uma semana linda para vocês e até a próxima oportunidade. Tchau!